Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Nós hoje celebramos a nossa Eucaristia por Avelino Correia, Armindo Matos, pais e sogros Maria da Glória, e também Fernando Silva. E neste dia 21 de dezembro, no tempo de Natal, dentro da oitava de Natal, nós celebramos São Tomé, o dia de São Tomé, mártir, e que é para nós um modelo da nossa falta de fé, da nossa falta de confiança, mesmo nas palavras dos outros, naquilo que os outros sabem, e nós não sabemos, mas pensamos que sabemos. E Tomé é um modelo, uma referência para nós, sobretudo para nós olharmos como se ultrapassa às vezes a nossa pequenez interior. E neste sentido vamos pensar e vamos olhar para São Tomé e pedir perdão, como ele soube pedir e como ele soube integrar-se no projeto de Jesus Cristo. E tomemos consciência dos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, a graça de celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé, de modo que, ajudados pela sua intercessão, tenhamos a vida pela fé em Jesus Cristo, que ele reconheceu como Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que proclama a salvação e diz a Sião: o teu Deus é rei. Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz. Todas juntas soltam brados de alegria, porque veem com os próprios olhos o Senhor que volta para Sião. Rompei todas em brados de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consola o seu povo, resgata Jerusalém. O Senhor descobre o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dos vivos, na presença do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Palavra da salvação. Como eu disse há pouco, nós celebramos hoje a festa de São Tomé e neste tempo de Natal, sobretudo no tempo em que nós vivemos, em que o grande projeto do mundo é a falta de fé, é afastar-nos de Deus, e o empenho Tomé pode servir-nos de modelo e de referência para a nossa caminhada para o Natal. Neste contexto em que nós vivemos e que parece que tudo vai se desmoronar, tudo vai acabar, a igreja vai acabar, os padres vão acabar, os católicos vão acabar, tudo vai terminar, nós estamos num tempo de pessimismo e esquecemos-nos que a história e que o tempo e que o grande projeto, o projeto é de Deus, não é nosso. Nós olhamos ao nosso lado e tudo nos leva ao pessimismo, tudo nos leva ao medo, tudo nos leva à derrota e, sobretudo, neste tempo de pandemia, parece que tudo nos conduz para o mesmo lugar, mas não nos podemos esquecer que o grande Senhor da história e do tempo é Deus e que nos enviou o seu Filho Jesus Cristo. E Tomé, a vida de Tomé pode nos iluminar e pode-nos dar um bocadinho de sentido. Tomé foi um dos 12 apóstolos. Portanto, nós sabemos que entre apóstolos e discípulos não é a mesma coisa. Os discípulos eram muitos. Ainda a semana passada celebramos Lázaro, a sua irmã Maria e Marta eram discípulos, mas não eram apóstolos, daquele grupo mais próximo de Jesus. Tomé era apóstolo. E isto é confirmado em todos os evangelhos. Era judeu, da Galileia, pescador, provavelmente pescador. Seu nome aparece 11 vezes no Novo Testamento. Tomé, ou Tomás, significa gêmeo. No grego, a palavra equivalente é Dídimos. Tomé, Tomás, ou em grego, Dídimos. Isto nos faz supor que ele tinha um irmão gêmeo. Ele acompanhou Jesus como discípulo durante 3 anos da vida pública do Mestre. Após a morte de Jesus, Tomé estava com os apóstolos que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Depois disso, sabe-se que ele foi pregar o Evangelho na Índia. São Tomé aparece nos Evangelhos referenciado 11 vezes. Mas o acontecimento mais realçado no Evangelho é este, da falta de fé, ter duvidado. Não é falta de fé, é duvidar. Duvidou da palavra dos seus companheiros. Duvidou daquilo próprio que ele viu, que sabia que era a sua experiência, a sua fé, assente naquilo que ele tinha visto. Portanto, ele viu o aparecimento de Jesus é antes da vinda do Espírito Santo, e quando ele recebeu o Espírito Santo foi para a Índia.
Ele quis ver para crer. Nesse sentido, ela representa cada um de nós quando passamos por momentos de dúvida. Por outro lado, sua dúvida nos ajuda a entender que Deus não rejeita a necessidade de certeza, mas elogia aqueles que creem sem terem visto. Porém, que possamos nos inspirar também no seu testemunho de fé quando a verdade se apresenta. O nome de São Tomé aparece, portanto, 11 vezes. Em São Mateus, no capítulo 10, versículo 3, diz que Jesus chamou Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Em Marcos, no capítulo 13, 18, ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, etc. Ele aparece várias vezes, 11 vezes no Evangelho, referenciado no Evangelho, mas o acontecimento mais importante é este em que todos nós nos revemos um pouco nele, no acontecimento de ele duvidar da palavra, do testemunho dos seus companheiros, dos outros apóstolos, e a firmeza naquilo que ele sabia e acreditava. A primeira vez que ele aparece, uma das primeiras vezes, quando os emissários de Lázaro, amigos de Jesus, pede que o mestre vá curar Lázaro, que está doente. Jesus estava sempre perseguido pelos líderes judeus. Então Tomé diz: vamos também nós, para morrermos com ele. Portanto, quando dizem que Lázaro já tinha morrido, e havia uma perseguição dos judeus, e aquele milagre é para dar fé aos judeus, Tomé toma a dianteira e diz: vamos também nós, para morrermos com o mestre. Isto vem expresso no Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 16. A segunda intervenção importante de Tomé mostra mais uma vez o seu pessimismo, mas dá a Jesus a oportunidade de fazer uma das suas revelações mais importantes. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Ao que Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a terceira passagem, como vimos, foi quando Tomé duvidou da ressurreição de Jesus e da palavra dos seus companheiros. A falta de fé de São Tomé transformou-se numa das provas da ressurreição de Cristo, pois foi atestada por um cético. Portanto, nós muitas vezes, aquilo que parece que é o fim, aquilo que parece que é a derrota, aquilo que parece que não tem saída, é de onde Deus brota a solução. Por exemplo, a falta de fé de Tomé veio a ser, no futuro, uma prova da ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, Deus serviu-se aquele acontecimento, Deus serve-se das nossas fragilidades, da nossa pequenez, da nossa insignificância, da nossa falta de importância, para fazer aquilo que deve ser feito. Tomé foi um missionário na Índia. Quando os portugueses chegaram à Índia, e todos nós sabemos pela história os motivos porque nós queríamos ir para a Índia, mas nós agora vivemos aqui num tempo, aqui no Canadá, muito difícil, e eu às vezes atrevo-me a dizer isto. No princípio, os anglicanos não queriam cá católicos. Não queriam cá católicos. E agora estes acontecimentos estão a acordar, são um bocadinho reflexo disso. Mas o que é que aconteceu? Muita gente fugia da França por causa do Napoleão. E então formou-se a Nova Inglaterra, mais aqui no Ontário, e a Nova França, mais no Quebec. E no Quebec eram católicos, sobretudo, fugidos da perseguição napoleónica. E vinham muitos padres, vinham muitas freiras, portanto, aqui em Kingston, as escolas foram entregues a freiras francesas, porque os evangélicos nunca quiseram estar nas escolas. E de hoje eles influenciam através da escola pública. E as escolas era tudo de origem francesa. E os hospitais
também Notre-Dame, penso que é, porque os ingleses, os ricos, os nobres ingleses, tinham enfermeiras e médicos para ir a casa. E foram os católicos que tentaram fazer os hospitais para os pobres. Isto é histórico. Mas houve sempre ao longo da história, por exemplo, a saída do Santo Cristo da Caloura para Ponta Delgada, porque as freiras não podiam estar ali, vinham os barcos, e as freiras era para violar, era para destruir, como o Corral das Freiras na Madeira. E quando nós chegámos à Índia, mas antes da Índia, quando ali um bocadinho a sul de Cabo Verde, Guiné, por ali, ao Cabo Bujador, que não se vê. O mar é muito baixo, os barcos ficavam presos e muita gente morria, a África ficava muito longe, não se via a terra, e muita gente portuguesa morreu ali. Quando nós passámos o Cabo Bujador, toda a gente entrou nos descobrimentos. Os ingleses, a Bélgica, a França, a Espanha, todos os países da Europa entraram quando os portugueses passaram o Cabo Bujador. E passou a ser incontrolável. E hoje muitas coisas que se dizem, eu só espero que os descendentes dos portugueses defendam, porque eu não estou a ver defender nada. A grande maioria não sabe nada, e não sabe nada de história e não defende. Mas foi a passagem do Cabo Bujador que todos entraram e que entrou toda a tontaria. Toda a tontaria. Todos os disparates, todas as explorações. Há muitas coisas com razão. Mas os objetivos para nós chegarmos à Índia era o comércio. Havia a ideia das especiarias que vinham da Índia e levar a fé. Mas, sobretudo, a segunda geração dos que foram para explorar. Mas a primeira geração era gente valente, gente que não se importava morrer. E tantos de nós que morreram. Não era um caminho conhecido. E era por causa da fé. E quando nós chegámos à Índia, encontrou-se lá a fé, pregada por São Tomé. Por exemplo, São Francisco Xavier, que é um grande apóstolo das Índias, da Índia e de todo o Oriente, que hoje tem igrejas prósperas, mas já se encontrou na Índia cristãos esquecidos, muitos séculos, mas que tinham o espírito cristão da ação de São Tomé. Há documentos antiquíssimos que atestam a ida de São Tomé para a Índia, o seu martírio através de lanças. Muito mais tarde, no século XVI, quando os portugueses chegaram àquele país, descobriram a cripta onde está sepultado o corpo de São Tomé, bem como as suas relíquias, um pouco de sangue coagulado e um pedaço de uma lança que feriu de morte. São Francisco Xavier, também do século XVI, encontrou a herança cristã deixada por São Tomé da Índia. Por exemplo, no ano 2004, agora já no nosso tempo, 2004, houve o tsunami. O tsunami que atingiu aquela zona toda. E uma das características é que aquelas zonas são todas muito baixas. Em dezembro desse ano, 2004, como foi noticiado, um terrível tsunami devastou totalmente a região. Porém, a igreja de São Tomé, onde se conservam as suas relíquias, ficou intacta. Uma tradição local conta que São Tomé fincou um poste em frente ao local onde fica a igreja, afirmando que as águas do mar jamais ultrapassariam aquela marca. O poste se conserva até hoje e fica em frente ao local onde mais tarde se construiu a igreja dedicada a São Tomé. Por isso, os sacerdotes hindus da região não perseguem os cristãos naquele local. Os outros vão perseguindo, mas naquele local não perseguem. E uma das coisas, por exemplo, que São Francisco Xavier, com quase 1500 anos depois, porque a história e o projeto de Deus é assim,
E os portugueses havia uma organização chamada Padroado, que era para levar a fé, e São Francisco Xavier, que era espanhol, foi para lá, e a fé, por exemplo, no tempo de São Francisco Xavier, foi através dos pescadores, que era uma classe marginalizada dos hindus. E quando a pregação do cristianismo começou a ser feita, eles a descobrirem que todos os apóstolos eram pescadores, quase todos os apóstolos eram pescadores, sentiram-se muito honrados e muito maravilhados, porque eram maltratados, eram uma casta hindu muito pouco respeitada, e ao apresentar o cristianismo foi por esse facto que naquela parte do mundo entrou o cristianismo. Há um acontecimento também com São Francisco Xavier. São Francisco Xavier ia-se a deslocar para a China, entretanto morre. Como nós sabemos, os portugueses temos o costume de colocar cal sobre os corpos, para corromper, para deteriorar o corpo o mais breve possível. E qual não foi o espanto quando chegaram ao Japão? O barco aportou e o corpo estava intacto. A viagem já tinha levado muito tempo e era impossível. Os japoneses conheciam o efeito da cal nos corpos, mas não conseguiam explicar porque é que aquilo tinha acontecido. Nem ninguém consegue. E foi por aí também que a fé entrou no Japão, por constatarem um facto que não sabiam explicar. E nós devemos dar graças a Deus. Nós estamos num tempo muito conturbado, por acaso ainda vamos tendo alguma liberdade para falar, mas há uma tentação de nos tirar a liberdade. Mas enquanto tivermos a liberdade, nós temos que dizer que o projeto de Deus não se compadece com os projetos humanos, por muito fortes, muito poderosos que sejam. Deus subsistirá e vai manter-se na história, porque o Jesus Cristo veio para nos levar no caminho. Nós não temos aqui morada definitiva. O nosso caminho termina em Deus, e é por isso que, ao celebrarmos o Natal, temos que colocar os olhos em Jesus Cristo e pensar no caminho que nós devemos fazer com Cristo. E não termos medo, não temos de ter medo. Não há medos entre os cristãos, e temos que olhar para o passado, para a nossa história e, sobretudo, saber a verdade. Eu fico muito admirado, como sabeis, a minha situação no Canadá, sou visitante, mas não importa nada disso. Mas uma das coisas que não admito é trocar-se as voltas à história. Trocar-se as coisas, fazer de conta por a mentira no lugar da verdade e a verdade no lugar da mentira. E nós, pelo facto de não sabermos, nada justifica. Nada justifica. Porque é interessante que, eu digo isto muito, nós fizemos a recuperação desta capela neste ano, que surgiram estes problemas todos. Pois a mudança da imagem da Assunção de Cristo dos Milagres, da Calor, para Ponta Delgada, tem a ver com os problemas que nós estamos aqui a viver hoje no Canadá. Queiramos ou não. Dizê-los porque é que o Senhor Santo Cristo dos Milagres quis vir, porque ele foi oferecido às irmãs de Calor, que foram a Roma pedir ao Papa para abrir, porque Lisboa não concedia que se abrisse um convento em São Miguel, porque era muito longe, havia estes perigos dos vagabundos que vinham pelo mar, e nós sabíamos, muitas perseguições, e Lisboa calculava a perspectiva humana. Então as irmãs foram a Roma pedir ao Papa, na altura Clemente VII, e ele oferece esta imagem, tinha vindo da antiga Constantinopla, que hoje é Istambul. Aquela imagem que está em São Miguel
foi feita, é do século VII, século VIII, mas da cultura oriental. E, portanto, e ao vir aqui para o Canadá, que é a Terra Nova, aquela atitude do Papa, que não soube, certamente, e foi uma inspiração do momento, ao dar às irmãs, estava a predizer algo do futuro. E o interessante é que nós, sempre, mesmo os espanhóis, eu também costumo dizer, vou já terminar, porque é que os conventos, as freiras em Espanha têm aquelas grades tão fortes? Porquê é que tem aqueles ferros que até metem meio daquelas grades? É para as freiras não fugirem de lá? É isso que vós acreditais? Porquê é que tem aquelas grades tão fortes? Porque nós, em Portugal, não temos tão fortes. Temos nos conventos, nas freiras, mas até um bocado simbólico. Mas em Espanha, no centro das cidades, com grades terríveis, é por causa das freiras não fugirem de lá. Nós às vezes esquecemos a história e nem queremos saber. Não queremos saber. Agora, quando se diz tão mal os católicos, e há filhos e gente que é batizada, que colabora, deve ir ver as páginas da história. E para compreender o momento presente, estudar um bocadinho de história. E ver como é que aconteceu. Porque os fenómenos são sempre iguais. Repetem-se. De vez em quando. Com outros camuflados, mas vão-se repetindo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, na solenidade do apóstolo São Tomé, apresentamos as nossas súplicas a Jesus Cristo, pela Igreja e pelos países onde ela foi implantada, dizendo, cheios de confiança: Senhor Jesus, aumentai a nossa fé. Senhor Jesus, aumentai a nossa fé. Pelos bispos e presbíteros e diáconos, para que, sobre os alicerces dos apóstolos, edifiquem os cristãos em templo santo, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos fiéis que acreditam em Jesus, apesar de nunca o terem visto, para que Ele os torne felizes no seu reino, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por aqueles que governam as nações, para que trabalhem sem desfalecerem, pela justiça, pela paz e pela concórdia, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por todos os discípulos de Cristo, para que adorem o Senhor crucificado, que pelas suas santas chagas os salvou, oremos. Senhor Jesus, aumentai a nossa fé. Por todos nós e pelos nossos familiares, para que Jesus faça de nós a sua morada, a fim de o louvarmos agora e sempre, oremos. Senhor Jesus, aumentai a nossa fé. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós confessamos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós nos apresentamos, Senhor, a homenagem do nosso ministério na festa do apóstolo São Tomé, e vos pedimos que conserveis em nós os vossos dons, ao celebrarmos este sacrifício de louvor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Foi Ele que os profetas anunciaram. A Virgem Mãe esperou com inefável amor. João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito Pai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Avelino Correia, Arlindo Matos, Pai Soves, Maria da Glória, Fernando Silva, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos deste neste sacramento o corpo do vosso Filho unigênito, fazei que, acreditando em São Tomé, que Ele é o nosso Deus e Senhor, demos testemunho em palavras e obras desta fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos bom dia e dê paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cristo